Bom, sexta-feira, dia 22 de agosto, a Juliana conversa agora com um psicólogo especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami. Ele é especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Bom, a gente conversa aqui com Alexander Bez. Que seja bem-vindo, sai de São Paulo, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. E aqui a Rádio Livre, Alexander, deixo você com a Juliana. Obrigado. Bom dia, Alexander. Juliana, bom dia, querida. Obrigado aí pela participação aí na Rádio Livre. Um abraço a você, a todo o pessoal da sua produção e principalmente a população, né, desse fantástico estado, o qual eu nutro um carinho assim imenso. Eu tenho uma ligação muito especial com o Rio de Janeiro, porque eu trabalhei muito aí com meu pai, então o Rio de Janeiro está presente aqui em mim. Então, obrigado aí pela participação na sua Rádio Livre. Um abraço pra gente aqui também. Bom, você é de onde? Você é de São Paulo, Alexander? Isso, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo. Ah, olha só que legal, hein? Então, nossos irmãos aí paulistas. Verdade. Falar aqui de um tema psicólogo, né? Alexander B. Minha formação acadêmica é psicologia. Especialista em saúde mental, né? E está há 27 anos aí de profissão, né? Já tem bastante tempo aí com essa Obrigado. profissão. Eu acho, Ju, assim, eu gosto de me qualificar como um estudante. Eu acho que, independente dos cursos que eu tive a oportunidade de fazer, sim. Eu acho que a melhor classificação minha realmente é de estudante, mas obrigado aí pela apresentação. Tá certo. Vamos lá, vamos falar desse assunto, então, né? Que ganhou aí as redes sociais, a mídia, né? Adultização e pedofilia. É um tema, um tema importante, necessário, né? Falar de pedofilia é um tema por muitas pessoas aí, né, que não querem saber, que é um tema pesado, né, uma palavra estranha, mas a gente sabe que é mais do que importante, né, o Alexander, a gente se confrontar aí com essas verdades, olhar bem com os olhos abertos para a gente dialogar, né, sobre esses assuntos. Então, vamos falar então, né, sobre esse fenômeno, né, que se criou aí nessas últimas semanas, somente com a denúncia do influenciador do tem canal no YouTube, né, que é o Felca, o rapaz chamado Felca. Ele é youtuber, né, ele é criador de conteúdo. E ele simplesmente foi para a internet, no YouTube, né? Ele se indignou, fez pesquisas. Eu vi uma entrevista que ele deu ao Serginho Grossman, no Altas Horas. Ele disse que pesquisou há mais de um ano, que ele estava compilando informações, né? Pesquisando, e muitas vezes ele se sentia mal, porque o que ele via era extremamente pesado. E ele chegou, então, a essa conclusão e denunciou com o vídeo no canal dele, né? O vídeo nos canais que ele tem, né? Nas redes sociais, e ganhou essa repercussão toda, aí ao ponto de, né? Até ter uma prisão, que é do influenciador, também influenciador aí, que trabalha com mídias sociais, com redes sociais, Ítalo Santos, e o marido dele, né? O Israel Natan, né? Vicente. Eles foram presos aí na última sexta-feira, 15, aí no estado de São Paulo, né, no seu estado em Carapicuíba, depois aí de um trabalho em conjunto da Polícia Civil, do Ministério Público, já estava sendo investigado, não é isso? O Ministério Público da Paraíba, e aí entrou diversos órgãos, né, até o Ministério Público do Trabalho também entrou. Então, esse tema veio à tona e mobilizou, né? Está mobilizando aí até o Congresso, né? A ponto deles terem urgência nesse assunto. O que você diz para a gente antes de entrar, né, desse fenômeno aí que aconteceu, assim, do nada, né? Veio e criou, teve essa repercussão toda? Bom, quando a gente fala em pedofilia, a gente está falando de uma perversão sexual totalmente criminosa, né? E recheada de um sadismo intencional. A pedofilia, ela é realmente uma patologia psicossexual, ela não tem nada de normal, ela não pode ser considerada
uma orientação sexual, porque assim ela não é, né? Mas a rede de pedófilos no mundo hoje é muito extensa e é muito ampla. E na realidade, hoje, o que acontece? A denúncia é o principal caminho para a gente realmente achar as pessoas envolvidas. E existe, quando um cara comete um ato de pedofilia, né? O que acontece? É intencional, ele sabe o que ele está fazendo, não é uma questão inconsciente, sim, não é um desejo reprimido como outras, o fulano de tal é apaixonado pela fulana de tal, não tem nada a ver com isso. É realmente uma patologia, uma psicopatologia, quer dizer, uma doença mental, né, e criminal também, então criminosa. É uma rede mundial tão fechada, que um pedófilo pode não reconhecer o outro. E hoje você, na sua introdução, você falou muito bem que é uma preocupação, porque o grande problema no mundo hoje eu falo você e todos os ouvintes dessa cidade fantástica que é o Rio de Janeiro, você existe o tráfico de crianças, você existe o tráfico de adolescentes. Inclusive nos Estados Unidos você tem o Puff Daddy, que está sendo condenado por esses crimes, né? O rapper, o Diddy, ele já mudou o nome milhões de vezes, justamente por ser um predador sexual infantil, um predador ali, né, sexual também adolescente, além das mulheres mais velhas que ele pegava. Então, mas a pedofilia, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser denunciada, combatida. E isso você vai... É muito difícil você chegar num pedófilo. Então, uma denúncia dessa como houve, é importante para que você consiga aí acabar, né, eliminar determinadas cadeias, determinadas células pedófilas, a gente pode dizer essa palavra, células pedófilas, que são pessoas que fazem parte de alguma agremiação aí entre eles e movimentam ali a pedofilia. Quando você fica à vontade para me interromper e perguntar o que você quiser, por favor. Não, então, eu queria, justamente nessa pegada, nesse gancho, é que você falou aí o que é pedofilia, né? É um crime, né? E como que ela se desenvolve no ser humano, né? Como é que é a característica dela, uma doença, né? Sim, intencional, uma doença intencional. Intencional, né? E que ela está prevista também no Código Penal, é um crime, né? E isso não era crime alguns anos atrás, né? A gente sabe que essa prática aí, ela é muito antiga, né? E com a civilização, né? Com a civilização, com leis, né? Com as instituições se levantando, com a proteção da criança, do adolescente, né? E com vozes, né? Com pessoas especialistas como você, Alexander, como vozes aí, se levantaram para que isso fosse tratado de forma como deve ser, com crime, né? Então, esse assunto, né, esse último acontecimento, né, que prendeu esse influenciador, esse Ítalo Santos, que ele tinha uma rede de conteúdos, né, na rede social, né, como é que se diz, fomento a danças, né, de recrutamento de crianças, adolescentes, jovens, né, para fazendo esse tipo de conteúdo. Né? E não só ele, a gente sabe que a internet está recheada, né, desse tipo, muitas vezes de forma inocente, né, pelos próprios pais, pelo próprio adolescente que tem essa permissão de estar ali, né, com o seu celular, criando, se mostrando, tudo mais, e na maioria das vezes também de forma intencional. Aquilo é usado de forma intencional para o quê? Crescer na rede social, né, para angariar seguidores, para se promover o canal, também com fundos, com intenções lucrativas, econômicas, né? Quer dizer, e isso aí que eu achei muito interessante, porque ele foi pesquisando, ele foi, né, denunciando, e na pesquisa ele pegou uma rede de pedofilia, e ele ficou assustado, ele foi investigando e foi descobrindo o tamanho dessa rede que tem na internet, né? E é justamente... Olha, desculpa, te cortei. Não, pode ir. Para você ter uma ideia, o mote econômico de pedofilia está no mundo, gera uma receita de 100 bilhões de dólares por ano. Caramba. Ainda quando você... 100 bi. É 100, exatamente isso. O número que estou te falando é o número real. Você tem... Na atuação de pedofilia, você tem alguns tipos de pedófilos. Você tem o pedófilo ativo, você tem o pedófilo
passivo, e você tem o pedófilo intermediador, e você ainda tem o pedófilo comerciante. Então, o que seria isso? Pedófilo ativo é aquele que pratica a ação da pedofilia, tá? Lembrando que a pedofilia é considerada até a criança, a menina ou o menino completar 18 anos de idade. Ainda sobre pedofilia, não existe orientação sexual. Na própria pedofilia não é uma orientação sexual, e também, tá, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, nós não consideramos o pedófilo se ele é hétero ou se ele é homo. Não existe isso para a pedofilia. Ele pode ter uma preferência masculina, pode ter uma preferência feminina, né, pela vítima, sim, seja um menino, seja uma menina, ou ele pode ter uma preferência por ambos os sexos. Então, veja, é tão execrável a pedofilia que ela nem entra nesse tipo de identidade de gênero ou de gênero. Sim. Você entende? Então, ele não entra nisso. Agora, então você tem o pedófilo ativo, que seria o quê? Que é aquela pessoa que faz a ação independente da sua preferência. Aí você tem o pedófilo passivo, que é o quê? É aquele que compra o material, né? É aquele que compra o material do pedófilo intermediador, que é aquele que vai realmente, do pedófilo comerciante, que é aquele que vai comercializar o material pornográfico. E você, infantil, né? Pornográfico infantil. E você tem o pedófilo intermediador, que é aquele que faz os arranjos entre a vítima e o predador. Então, veja, é uma rede muito bem estruturizada, a qual a estrutura ela é muito bem formada, ela é muito bem pensada, ela é muito bem calçada, para que justamente pequenos erros não levem ao descobrimento ali da quadrilha. Agora, ainda negativamente interessante falando, esse pedófilo ele pode ser um passivo, ele pode ser um ativo, ele pode ser um intermediador, ele pode ser um comerciante ao mesmo tempo, e não necessariamente só uma dessas qualificações, né, pornograficamente que eu falei, trabalhadas. Então, existe ali realmente, eles visam lucro, evidentemente que eles visam lucro, mas se a pessoa não tem o elemento da pedofilia no seu cérebro, essa pessoa nunca comercializaria ou faria qualquer tipo de dança sensual se ela não tivesse o caráter, sim, da pedofilia já instalado no seu aparelho mental, definindo-a como um perverso sexual infantil. Sim. Ainda nessa pegada da pedofilia, da gente entrar aí na questão da denúncia, né, propriamente dita, do projeto e tal, o que você acha disso, mas ainda na questão o que é considerado, né, porque existe um bom senso, uma foto, porque foi denunciado, nessa denúncia também o Felipe Bressani, né, que é o Felca, e também outras pessoas que estão falando sobre isso na internet, que eles pegam fotos e imagens, printam, né, no telefone, no computador, imagens que aparentemente inofensivas, de crianças brincando com outras crianças, dançando, né, que pra gente é inofensivo, né? É uma imagem ali inocente. E eles se utilizam até desde essas imagens ditas inocentes, né, até coisas piores que eles, como você mesmo colocou aí, eles comercializam, eles trocam mensagens. A gente sabe que existe aí na internet um submundo chamado Deep Web, né? Onde é todo tipo de conteúdo obscuro, criminoso, relacionado à pedofilia e outras torturas, né? Outras coisas horripilantes que são veiculadas aí nesse espaço aí da internet para que não seja pego, né? Então, qual é a escala aí, né, para você que é um psicólogo, lidar com esse tipo de informação, de situação, desde uma foto inocente, né, até um vídeo explícito que foi gravado por um ato de pedofilia que aconteceu, aquele vídeo circula, né? Então, qual é a escala aí de crime que pode, né? Muito boa as suas observações, as suas pontuações. Em inglês você tem uma terminologia chamada grooming process,
que seria o quê? O processo de aproximação, tá? É abordagem. E como é que você vai abordar esse conteúdo pedófilo? Então, na realidade, o que acontece? Você, a pessoa, né? Ela começa sutilmente. Geralmente, as redes de pedofilia, elas entram com uma sutilidade muito grande, porque elas não querem ser pegas, né? Então, como você bem falou, uma foto que os pais tiram num parque, num parque público, ou um parque de diversão, ou um shopping center, não importa onde seja, e realmente essa foto é inocente, para aquele pai, para aquela mãe. Para um pedófilo, aquilo ela já serve de material para que ele possa disseminar os outros materiais dele. Então, esse é o limite que se rompe para as pessoas que não têm um conhecimento, que não têm ali a malícia, as fotos são normais. Para um pedófilo, ele consegue ver a malícia e como é que ele vai aproveitar aquele material. Esse é um dado, é o dado da observação. O pedófilo tem uma observação pedofílica, tá, muito aguçada, muito apurada, porque ele é pedófilo, né? Ele tem essa constituição sexual ali regindo, como eu te falei, os pedófilos intermediadores, passivos, ativos, comercializantes, os que comercializam, e principalmente também o pedófilo ele age se você tem uma família que é uma família mais diferenciada economicamente, com menos condições, com menos acesso a informações, né? Com menos acesso à cultura sexual, à educação sexual, aos conceitos do que pode ser feito, o que não pode ser feito. Essas pessoas não podem, de maneira alguma, ser realmente vítimas dessa rede, mas elas são. E aí você entra com dinheiro, né? Você entra com pequenas abordagens. Os pedófilos, eles gostam de estar aonde as crianças estão. Então, aonde que criança está? Em buffet infantil, em parque de diversão, né? O pedófilo nunca estará num ambiente de adulto. Por quê? Porque lá você não tem criança. E realmente não interessa para um pedófilo estar numa ambientação onde você não tem adultos ali. Então, esse crime ele já começa com a intenção, né, eu já diria uma pré-intenção ali, dele estar num lugar específico, ver uma foto específica, poder usar aquilo como um instrumento de eliciação, que a gente chama de eliciação psicoinfantil, aonde ele vai utilizar aquilo para cativar outros pedófilos ao redor do mundo. Como eu te falei, as redes de pedofilia no mundo, elas são tão fechadas, tão organizadas, e esse é o problema. A gente está falando aqui, a pedofilia é uma psicose, tá? É uma psicose sexual, mas não deixa de ser uma psicose, por isso que é uma perversão sexual, porque toda perversão sexual tem a psicose como base, né? E você ali, você se utiliza de mecanismos de extrema inteligência por causa da organização. Então é muito complicado. Quando você tem um pedófilo desorganizado, mentalmente falando, esse pedófilo ele é mais fácil de ser pego, tá? Pelas lacunas que ele vai deixar ali sobressalente e para que as pessoas possam realmente ali pegá-lo. As pessoas que eu digo, os agentes da lei, ou pessoas que entendem do assunto e podem realmente pesquisar isso e ir atrás como foi que aconteceu. Os pedófilos mais organizados são mais difíceis de ser pegos, porque quando você tem um nível de organização mental dentro de uma esfera mental psicótica perversa, o que acontece? Você está mais protegido dos pequenos atos falhos, das pequenas nuances que você pode deixar. Então, justamente são essas pequenas nuances que vão determinar qual o limite que foi rompido, né? Um pai e uma mãe, eles põem a foto totalmente desintencional, totalmente desproporcional, é um momento de família. Mas eu acho que no mundo que a gente vive atual hoje, evitar colocar foto de criança exposta na internet, principalmente nos aparelhos, né, de mídia social, Instagram, Facebook, etc. Isso porque o pedófilo, o que ele vai lá? Ele vai lá pesquisar, nossa, fulano tal deu uma festinha, contratou o buffet tal, vou lá que eu vou trabalhar. Pega aquela imagem, né, para ele usar já nessa essa rede. É a diferença. A escalada começa justamente nas atitudes da pessoa. Como é que ele vai se escalar para o crime? Ele tem que ter uma rede, ele tem que ter uma organização, ele pode começar muito
sutilmente, mas ele pode começar também não tão sutilmente. Vai depender muito de como funciona o aparelho mental dessa organização, dessa célula terrorista. Não deixa de ser uma célula terrorista psicossexual infantil, né? O problema, Ju, fala você e todo o pessoal do Rio de Janeiro, o grande problema é que quando você tem uma vítima de pedofilia, tá? O que a pedofilia é, para as pessoas entenderem? É um estupro infantil. É nada mais do que isso, é um estupro infantil, tá? É isso que muita gente não pensa. Em um momento aí das suas introduções você falou isso, né? Que as pessoas não sabem, não pensam, não conhecem exatamente. Infelizmente, tá? Infelizmente, a melhor definição de pedofilia é o estupro de uma criança, é o estupro de um vulnerável. É uma violência, né? Uma violência. Sim. Ô, Juliana, e assim, você tem, tipo, dentro da pedofilia que eu te falei, né, que tem os passivos, ativos, etc., você tem também as preferências cronológicas, tá, dos pedófilos. Então você tem pedófilo que gosta de criança de 4, 5, 6 anos, você tem pedófilo que gosta... Eu não vou entrar na terminologia científica, porque os nomes ficam muito difíceis. Né? Aí você tem sebofilia, você tem hipofilia, mas enfim, o que acontece? Você tem pedófilos que preferem adolescentes da faixa dos 14 aos 16, e você vai ter pedófilos que preferem adolescentes da faixa dos 16 aos 18, né? Você vai ter pedófilos que preferem uma criança abaixo dos 4 anos de idade, 3 anos de idade. Gente, um e bebê. Aí um preço... Exato. Como é que pode isso? É execrável o que eu estou falando aqui, mas infelizmente é a pura realidade. Um bebê no mercado de pedofilia, para você ter uma ideia, um bebê de 1 ano, 2, um bebê desse sai uns $400 mil. Juliana, a brincadeira. Um negócio é muito sério. Roger quer falar. O Alexander, bom dia mais uma vez. O Juliana e Alexander. O Alexander tocou agora no assunto sobre uma criança de 4 anos. Eu estou com a Larissa Dias participando aqui através do nosso WhatsApp. Você, com a experiência que você tem, ela pergunta, ela mora no Riachuelo aqui no Rio, você vê isso como uma doença ou é safadeza mesmo? Não, é uma psicopatologia, é uma doença mental que tem um abraço aí para a Larissa, e para você também, Roger. Obrigado. É uma patologia, uma psicopatologia mental, onde a base dessa psicopatologia é a perversão sexual. Né? A safadeza é um termo leigo, mas a gente usa a perversão sexual, que serve tanto para estupradores de adultos, né? Como para os pedófilos, que são os estupradores de criança. Então, como é que você forma a pedofilia? Né? Acho que deve responder bem a questão dela. Por exemplo, num parto, tá? Você teve um parto, qualquer pessoa que eu digo, e você faltou, na hora deste parto, faltou apenas 1 segundo de oxigenação no cérebro. 1 segundo, não tô falando 2 segundos. 1 segundo é suficientemente capaz de criar uma psicose que vai se desenvolver no futuro. Tá? Essa é uma das questões da origem das psicoses, das psicopatias, das perversões sexuais. A perversão sexual nada mais é do que uma psicose com requintes de sexualidade. Por exemplo, um caso famoso aqui no Brasil, o maníaco do parque. Né? Todos os serial killers dos Estados Unidos, todos, Ted Bundy, Johnny Gacy, todos, Gary Ridley, todos eles tinham um sexual nos seus crimes. Né? Essa é uma das questões que nasce. A criança ela pode não ter nenhum traço genético, nenhum traço hereditário, mas ela teve ali um problema no parto, e dependendo da área do cérebro que esse evento danificou, esse evento cronológico ali de 1 segundo, você pode fazer ali a pedofilia ou algum outro tipo de psicose. Essa é uma das questões. A segunda questão é se você tinha já um pai, um avô, um tio pedófilo, e você teve esses traços herdados via geneticamente. Aí a gente chama de temperamento, que é um dos elementos que compõem a nossa personalidade, o temperamento. O temperamento ele é herdado
via DNA, tá? Que compõe também o caráter, mas o caráter é formado e o temperamento é herdado, mas os dois formam a personalidade da pessoa. Entendi. E uma outra questão é assim, de cada 10 vítimas de pedofilia no mundo, tá? De cada 10 vítimas de pedofilia no mundo, 7 virarão pedófilos. 7 virarão pedófilos, um poderá sair ileso, e os outros 2 têm condição de ali desenvolver algum outro tipo de psicose que não seja necessariamente uma psicose sexual. Então, essas são as principais formações de um sujeito, então, né, que é pedófilo. Ju, eu peço desculpa eu estar aqui entrando no meio da entrevista, mas eu já vou terminar. Eu quero agradecer a ouvinte aqui lá do Riachuelo, o Alexander e Juliana. Eu sempre costumo, a gente trabalha aqui com informação em tempo real, e eu costumo dizer que muitas das vezes a gente está aqui relatando, noticiando algum fato horroroso como esse, por exemplo, e nesse exato momento está acontecendo e continua acontecendo, ferindo aí vítimas em todo o planeta, vamos dizer assim. A informação que chega agora, vocês dois e ouvinte da Rádio Livre, ouça bem. A Delegacia de Crianças, da Criança e do Adolescente Vítima, prendeu nesta quinta um homem investigado por armazenar mais de 2.500 mídias com imagens pornográficas de crianças. Segundo as investigações, todas as crianças tinham poucos anos de idade. De acordo com a delegacia, organismos internacionais apresentaram um relatório apontando a existência de conteúdo proibido no computador de Pedro Henrique Vieira de Melo Fernandes. Por que eu cheguei com essa notícia? Você falou ainda há pouco, o Alexander, sobre crianças de 4 anos. Os agentes da delegacia foram até a casa dele e examinaram o computador, onde estavam diversas imagens contendo pornografia infantil. A grande maioria continham imagens de crianças de 4 anos. Portanto, se destacou nessa investigação o fato de terem idades aí, menos de 4 anos, vítimas abordadas, de acordo com a delegada Maria Luísa Machado, que é assistente da DCAV. Ele foi preso em flagrante e é encaminhado ao sistema prisional do Rio. E mesmo sabendo de toda essa lei, mesmo sabendo desse horror que é a prática dessa violência, eles continuam. A gente está aqui nesse momento fazendo uma entrevista ao vivo, falando sobre esse assunto com o Alexander Bill, enfim, a Juliana Stefanelli, e nesse exato momento acontece, a gente traz a informação de que um homem foi preso justamente contendo várias mídias, Juliana, com crianças de até 4 anos de idade. É lamentável. É lamentável, a questão, né? Roger, é que é imutável. Esse é o problema. Você não tem como... você não retroage. Você não cura da pedofilia. Ela é uma patologia imutável. Então, o que tem que fazer? Tem que aumentar as leis num grau muito mais alto do que nós temos. É isso que eu ia perguntar agora. Para a gente já encerrar. Exatamente. Essa pessoa, né, o que acontece? Infelizmente, as vítimas que foram, a gente tem toda a solidariedade com elas, enfim, essas não tem mais jeito de você realmente salvar. Mas a partir do momento que você tem leis, como uma prisão perpétua, por exemplo, e encarcera um indivíduo desse, né, um maníaco, a pedofilia não deixa de ser um maníaco sexual por infantis, né? Entendi. Pessoas infantis ali. E quanto maior a perversão sexual, maior vai ser a preferência por crianças mais jovens ainda. Isso é um detalhe importante. Só para encerrar aqui, Juliana, você continua aí, tá? Alexander, só para encerrar aqui comigo, e a Juliana continua na entrevista, o camarada aqui, esse psicopata, esse maníaco, mesmo ele sendo colocado em liberdade, cumpriu a pena dele, ele vai continuar agindo assim, mesmo depois de 30 anos? No primeiro dia de liberdade. Que isso? Infelizmente, no primeiro dia de liberdade vai haver novas vítimas. Meu Pai eterno. Tão complexo que é essa situação, né? Lidar com esse criminoso. É muito complexo porque justamente a gente não tem a garantia, quase nenhuma percentagem de que ele realmente se curou, né? Não existe cura. A cura é uma ilusão que as pessoas acham, que criam, que vai. Não existe. Para a psicopatia, a pedofilia é uma doença mental psiquiátrica e não psicológica.
Então, como ela é da morfologia psiquiátrica, tudo aquilo que for de psiquiatria, qualquer patologia mental, qualquer psicopatologia psiquiátrica, não existe cura, não existe reversão. Isso está muito claro em todos os compêndios de psicologia, psiquiatria, em todos os grandes centros do mundo que estudam isso. Então, é isso que a gente tem que ter noção, né? Tem que ter um aumento de pena para que essa pessoa não faça mais vítimas. Vamos puxar para a gente fechar aqui, que a gente já está estourando o tempo, Alexandre, nessa questão do que fazer, né, para a gente enfrentar, né, essa rede de criminalidade aí, de psicopatia. Quais são as ações, né, que a sociedade como um todo deve tomar para que haja, assim, um combate efetivo, né, e nós protejamos, então, as nossas crianças, nossos adolescentes? Por exemplo, existe aí a internet, né? Enfim, ter leis, um regulamento, né, para formas de usar, formas de como colocar esse tipo de conteúdo, né? E esses pais também, esses avós, esses responsáveis, né? Também ter aí uma aula, não sei, Eu entendi o que você falou, Ju, entendi. A sua resposta é o seguinte: o primeiro passo tem que ser dado de segurança, tem que ser dado em casa. Como é que você dá em casa? Isso é uma coisa aí que está o problema. Muitas famílias não conversam por causa de tabu, por causa de medo, por causa de receio, por causa de vergonha de falar isso com o filho ou com a filha, né? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é, desde cedo, a criança... Hoje em dia, existe um mundo muito moderno, como você bem falou, da internet, e as informações chegam bem mais cedo e chegam da rua, que esse que é o grande problema, né? Mas quanto mais cedo essa criança for poder ser educada sexualmente, para entender o que pode, o que não pode, como é que é, o que não é, já se faz uma grande questão. O aparelho sexual, o entendimento de um aparelho sexual, tá? Ele começa para o ser humano aos 10, 11 anos. O que é sexo, o que não é sexo. E, infelizmente, isso está sendo um pouco ali apressado, né? Está sendo um pouco diminuído esse tempo, porque justamente uma criança de 7, 8 anos não tem condição de saber o que é sexo ou o que não é, mas pequenas introduções dos pais, no sentido de um conhecimento maior, pode salvar a criança de uma vítima, né? Porque se ela for orientada nesse sentido, ela sempre vai saber falar um não para os pedófilos físicos, quer dizer, aqueles que têm um contato físico, aquele que tem uma aproximação. Essa seria uma grande dica, seria a primeira dica. A segunda dica é nunca deixar realmente o seu filho, especialmente abaixo de 12, 13, 14 anos, sozinho na internet, sem tipo de orientação, né? Não é nem controlar o que ele vê, o que ele não vê, mas é justamente com as pessoas que vão estar do outro lado da linha que vão fazer abordagem, porque o pedófilo, ele usa vítimas que a gente chama de vítimas que foram recrutadas, né? Lembrando que um pedófilo, ele dispensa a vítima a partir do momento que ela faz 18 anos, ela não interessa mais para o seu mote sexual, mas ele pode usar essa menina ou esse rapaz para que eles sejam recrutadores de outros pedófilos, né? Então isso é muito importante também, saber, não confiar em ninguém que esteja ali na internet, porque ali tem uma tela protegendo o predador, mas você não tem essa mesma defesa. Quando o adolescente for sair com alguém que conhecer na internet, troca a localização, todos os aparelhos celulares têm a localização hoje, né? Troca, conversa, mostra para os amigos, para as amigas, para os familiares, aonde que você vai estar. Foi descoberto, acho que ano passado nos Estados Unidos foi descoberta uma rede onde usavam um cara de 21, 22 anos para sair com adolescentes de 15, 16, mas a faixa recrutada era essa aí, 15, 16, 17, ainda menor de idade, né? E o cara chegava lá na casa das meninas para buscar, falava, vamos sair um horário mais tarde, tipo 11 horas da noite, 11h30, todo mundo dormindo, nem precisa falar nada, se não se preocupar seus pais. Essa moça geralmente saía e não voltava mais. Foram descobertas aí 400 vítimas, lembrando que uma vítima de pedofilia, né, quando ela é sequestrada, ela muda várias vezes de cidade e vai para o mundo, então é muito difícil você achar. Depois de 96 horas você não acha mais essa vítima, você não vai saber em qual lugar que essa vítima está. Essa é
É uma outra dica. Então, nunca sair com ninguém sem avisar os seus amigos, as suas amigas, principalmente os seus pais. Olha, conheci o fulano e tal. Investigue primeiro quem é esse fulano. Ele existe, quer dizer, o endereço dele existe, a escola dele é real. Isso acho que são dicas muito proveitosas. Isso funciona para o Brasil, para Bangladesh, para a Índia, Estados Unidos, Canadá, qualquer lugar do mundo, essas dicas, tá? São dicas realmente psiquiátricas, psicológicas. Essas são as melhores dicas que a gente pode dar, até pela falta de tempo aqui, do âmbito profissional, do âmbito pessoal, familiar. Do âmbito jurídico, eu acho que todos os governantes, principalmente os senadores e deputados federais, que são os caras que elegíveis, esses caras têm que ter a noção que pedofilia não tem cura, que é uma ilusão. Do mesmo jeito que estuprador não tem cura. Então, qual que é a pena máxima? É a pena máxima, 50, 60 anos. Eu acho que isso tem que ter. Exatamente, concordo. É isso que tem que ter. Acho que são as melhores dicas que eu posso estar falando aqui. Muito bom. Bom, já são 11h47, quase 13 para o meio-dia. Vamos ter que encerrar aqui o assunto, né? Mas muito esclarecedor, a participação aqui do psicólogo Alexander Bass, né? Especialista em saúde mental, né? 27 anos de profissão, e vou falar também um pouco dos livros dele, né, para que até me interessei aqui pelos temas, acho interessante. Quem quiser, tem o tema do livro Inveja, o Inimigo Oculto, tem também o Que Era Doce Virou Amargo, volume 1, 2 e 3, no terceiro volume, né, tem também A Magia da Beleza Feminina, tem A Paixão e Seus Encantos, fala da mulher, né? Sim, tem A Paixão e Seus Encantos e tem o What Do You Know About COVID-19, The Mortal Virus. Então, tá aí, né, as obras do psicólogo Alexander Bass. E onde que a gente pode estar adquirindo essas obras, o Alexander? Na minha editora, na editora Juruá, que fica em Curitiba, também um belo estado do Paraná, né? O Brasil é muito bonito, né, Júlio? Cada estado tem a sua especificidade geográfica, natural, né? O povo também é fenomenal. E os 2 livros em inglês que eu publiquei sobre o Covid estão na Amazon americana, mas acha lá. E os outros 6 livros que eu tenho publicados no Brasil pela editora Juruá, J-U-R-U-A. Tem alguma rede social que a gente possa... Tem, Alexander Bass Oficial. Um F só. Ô, Juliana, eu quero aproveitar aqui, já que está encerrando a entrevista, agradecer ao Alexander, e que a Larissa Dias, lá do Riachuelo, colocou aqui na mensagem agradecendo o esclarecimento do Alexander Bass, e que, com certeza, você não só tirou a dúvida dela, como de muita gente que está do outro lado ouvindo a rádio. Larissa, obrigado. Um abraço a você. Muito bom, Larissa. Valeu mesmo. Obrigado mesmo. Valeu, Alexander. Valeu, Ju.